queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark. Hoje aqui um convidado muito bacana, que eu estou tendo o privilégio de conhecer pessoalmente e já de chamar amigo, porque é um cara incrível, com uma trajetória profissional muito consistente, que ele vai contar para vocês. Daniel, um prazer ter você aqui, uma honra, uma felicidade. O prazer é meu. Daniel Haddad, tem um nome bonito aqui, diretor executivo de canais B2C do Grupo Maui. Exatamente. E, Daniel, conta. Vamos começar esse papo bacana aqui, você contando a tua trajetória profissional até chegar na Maui. Boa, boa, boa. Eu brinco que eu entrei nesse mundo assim meio que por fui empurrado pelo destino, vamos dizer assim, né? Eu fiz uma formação quase que totalmente em exatas, então assim, eu estava todo enveredado ou para ir para o mundo dos investimentos ou ir para o mundo da engenharia propriamente dita. Mas aconteceu que nesse meio do caminho eu acabei caindo no varejo de moda. Então assim, eu não fui uma pessoa que escolheu ir para o varejo de moda. Mas acabou acontecendo por forças do destino, assim. Logo que eu saí da faculdade, eu sou formado pela Federal de São Carlos, e logo que eu saí da faculdade, na época Nossa, vou usar uma palavra até antiga, né? O suprassumo que existia era virar trainee. Quem virava trainee era, tipo, estrela da companhia, né? Estrela da sala e tudo mais. E eu acabei virando trainee da Riachuelo. Olha Então só. eu nunca tinha trabalhado com moda na vida, eu nunca tinha aprendido a me vestir, não que eu saiba me vestir hoje em dia, e não que eu saiba de moda hoje em dia também, mas eu acabei caindo nesse mundo, indo ser trainee na Riachuelo, porque era o que melhor pagava na época, era banco e a Riachuelo, então assim, era onde você buscava, né? Eu tinha 24, 23 para 24 anos de idade. Nunca tinha morado em São Paulo, então para mim totalmente novo, tive que me mudar para cá, tal, tudo mais. E acabei entrando nesse mundo do varejo de moda, então varejo têxtil, vamos chamar assim. Aí logo na sequência, saindo da Riachuelo, eu acabei indo para um lugar que eu considero ser minha escola profissional até hoje, foi onde eu mais me... Eu brinco que eu mais me ferrei, mas onde eu mais aprendi também, que foi na FON, das almofadas, travesseiros, aqueles puffs gigantescos que a gente vê Fica no tranquilo, os shopping. jovens sabem o que é FONS, talvez os É, não tão jovens não saibam. exato. Mas é uma empresa já acho que deve estar beirando seus 20 anos já de idade, se minha memória muito me falha. E eu passei 6 anos lá e eu entrei para fazer internacionalização da marca. Bom, 100% brasileira. E o Sidney, que, pô, é um cara fantástico na minha vida, ele virou para mim e falou assim, ó, eu queria fazer a FON exportar, levar esse conceito, os produtos e tal, para fora do país. Você topa? Eu virei e falei assim, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não sabia o que era um FOB, um CIF, eu não sabia qual que era a cubagem de um Sim. container, um high Q, de cubagem alta, cubagem baixa, não sabia que era um consolidador Ainda de bem que tem carga. engenharia na Mais formação. nada, mais nada, eu não sabia absolutamente nada desse mundo. Ele virou, falou, ó, gostei de você, você não quer tentar? Eu falei, não tinha nada para fazer. Falei, né, qualquer evento me leva. Bom, entrei nesse mundo, só que eu acabei fazendo de tudo que você puder imaginar lá. Eu brinco que eu fui de todas as áreas dentro da FOM, menos do RH. A única área que eu não passei. Então, eu fui financeiro, eu fui controladoria junto, eu fui responsável por toda a indústria. E aí, do nada, eu caí no mundo do digital. Por quê? Porque eu estava tocando a exportação, estava acontecendo, eu assumi a indústria, estava funcionando, estava melhorando. Falou assim, ó, eu tenho um site aqui para vender os produtos, nunca deu certo com ninguém. Você não topa tentar? Eu falei, ó, do mesmo jeito que você me perguntou se eu queria vir fazer exportação, eu falei, eu não sei fazer isso aqui, mas eu posso aprender, né? Aliás, metade do que eu aprendi na vida foi assim, eu não sei, mas eu, Sim. eu dou meu jeito aí, a gente aprende. E isso eu brinco que era muito antes de ser sexy. Porque hoje em dia, você falar que você trabalha com e-commerce, com digital, é sexy, né? Na época, assim, ninguém falava de digital. Tô falando de 2016. Eu lembro até que num momento na Riachuelo, lá, voltando um pouquinho para trás, eu fiz uma pergunta pro antigo CEO lá. Falei assim, e o e-commerce? Isso 14, tá? 2014, mais ou menos. Falou, não, a gente não acredita no e-commerce porque a gente não acredita que dá para vender roupa sem experimentar. Ó, o pensamento de 2014. Enquanto isso, a Renner já tava aqui, ó, Arrebentando. arrebentar de investir. Bom, eu falei, deixa eu aprender isso aqui. Então, eu caí nesse mundo do digital, eu comecei a me apaixonar por isso. E aí, eu brinco que o digital ele é uma empresa à parte, né? Porque você precisa ter um pouquinho de cada coisa. Você tem que ter uma DRE debaixo do braço, porque ele é um canal de venda, então você tem que fazer venda. Você tem que entender de pessoas e consumo para entender como é que você chega. Então, um pouco de marketing envolvido também, que eu preciso saber como é que eu faço uma campanha. Eu tenho que entender de marketing de performance, principalmente. Eu tenho que entender de topo de funil, meio de funil, fundo de funil, enfim, todo aquele bololô todo. E eu acabei me apaixonando por esse mundo
do varejo online. Só que eu sempre tive muita interação também com o varejo físico. Bom, passei 6 anos da minha vida lá e recebi um convite para ir para Embrands. Richards, Elos, tal, toda a parte. Aí foi minha primeira... Aí eu voltei pro varejo de moda vestuário pela primeira vez. E lá eu fiquei como head do digital lá e do e-commerce por 2 anos. E assim, vários cases muito legais, principalmente de CRM, que era uma das áreas que estavam debaixo do meu guarda-chuva. Eu até brinco que é por causa disso que hoje eu tô na Malve, mas longa história curta, depois eu chego nesse ponto. Mas passei 2 anos e meio, quase 3 anos lá na Embrands, aprendi pra caramba também. É uma cultura muito diferente, uma cultura muito específica, com pessoas muito específicas lá dentro. Mas que também, assim, aprendi pra caramba. Aí, igual a gente estava conversando antes aqui, antes de ligar as câmeras, eu sempre tive muita curiosidade de trabalhar em outros mercados também. E aí, depois desse período, eu recebi um convite para ir para Blau Farmacêutica. Totalmente fora da minha carreira, nada a ver com o que eu fazia. Mas eu sempre tive muita curiosidade na indústria farmacêutica. Eu sempre gostei de estudar bastante farmacologia. E eu gostava bastante, eu tinha curiosidade de saber como é que era um mundo onde a verba é meio limitada. Sim, Farmacêutico é um lugar que eu brinco que quando faz tudo errado, lucra 200, 300 milhões por sim. ano. E eu topei o desafio, fui pra lá. E acostumado com o ritmo do varejo, falei, pô, vamos chegar lá, vamos atropelar, vamos Arrebentar. fazer as coisas, vamos tirar do papel, vamos fazer funcionar, vamos pra cima. Em 6 meses eu não consegui fazer nada. Nada. Aí eu olhei, e nesse meio tempo, quando eu decidi sair da Embrands, eu tinha recebido o convite da Malve. O Maia, na época, que foi nosso diretor de RH, o cara que me trouxe pra cá, ele virou pra mim no começo, a gente conversou bastante e eu acabei optando. E eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei assim, pô, Maia, eu tava com 33 na época. Falei, cara, eu tô com 33 anos. Minha chance de arriscar de ir pra outra indústria pra mim é agora. Eu falei, ele virou pra mim e falou assim, ó, Dani, eu te entendo. E ele veio de farmacêutica também. Ele falou assim, mas eu acho que você não vai gostar. E quando você não gostar, você vai me mandar uma mensagem. Passa uns 4 meses pra frente. Tô eu no Instagram, ele gosta muito de cozinhar, ele tem um perfil de cozinha. Eu via ele cozinhando alguma coisa. Na época eu mandei pra ele e falei assim, ô, desgraçado, você tinha razão, cara. Porra, chato pra caramba, não sei o quê, não é meu perfil, né? Chato de falar, Sim. não é pra mim. Ele falou assim, ó, então tem uma notícia pra te dar. Eu não consegui contratar pra vaga que eu tinha pra ti. Quer vir? Falei, quero. Sentou eu e ele, o Augusto, que ainda é o nosso CFO lá, sentamos no bar, tomando uma cerveja, escrevemos lá um contrato, falou, ó, você vem então? Eu falei, vou. Então vim, eu nesse meio tempo vim pra Malva, depois de 9 meses de namoro, eu brinco que foi uma gestação, entre a primeira vez que a gente conversou e o dia que eu realmente assumi, deu mais ou menos 9 meses, e eu venho como diretor de digital, de canais digitais, pro Grupo Malve. Fiquei né, no cargo 1 ano e meio, eu acho, mais ou menos. Aí a gente fez algumas mudanças internas de reestruturação dentro da Malve. E acabou criando, e eu acabei assumindo a cadeira de diretor executivo dos canais B2C. Então, tudo que leva a marca Malve até o nosso cliente final diretamente está debaixo desse meu guarda-chuva hoje. Então, a gente tem lá um time de mais ou menos umas 90 pessoas, que hoje é responsável por todas as estratégias do digital, então os sites próprios, os marketplaces, tudo mais, todas as campanhas dentro desses canais também, todas as lojas monomarca, sejam elas da Malve Kids ou da Malve Adulto, que a gente chama a rede aqui tem Malve, que é um baita case que a gente pode falar mais para frente aqui. E aí são franquias e licenciados, né? São os modelos de negócio que a gente tem lá dentro. Então englobou toda essa cadeira e é hoje onde eu me encontro dentro do Grupo Malve, essa pequena empresa de 57 anos de história no varejo brasileiro têxtil aí lá de Santa Catarina. Pois é, uma baita história, né? Uma empresa longeva, Nossa, demais. brasileiríssima, é, de uma origem muito conservadora, né? Sim. E você cai aí dentro desse ecossistema falando de inovação, de digital, de e-commerce. Como é que foi esse processo? E, se não me engano, você ainda entrou logo após uma pandemia, é isso? Foi um pouco depois da pandemia já, mas assim, é curioso, né? Porque eu brinco que a Malve, ela é uma empresa que por 57 anos, ela foi muito B2B. Ela é, né? Na verdade, ela é e vai sempre ser, porque a nossa fortaleza está dentro do canal multimarca. A gente chega hoje mais ou menos em uns 80, 85% dos municípios do país. Então você encontra a Malve em 22 mil pontos de venda. 22 mil. Mais ou menos assim, grosso modo, uns 22 mil pontos de venda.
além das nossas lojas monomarca, né, lojas próprias, franquias, licenciados. Mas é uma empresa que sempre foi muito orientada para o atendimento B2B, muito orientada para o representante, e é uma fortaleza nossa. Mas aí chega, eu brinco que a gente criou um esquadrão lá dentro, que é o esquadrão do B2C. Porque logo que eu vim para a Malve, na sequência houve a sucessão. É a primeira vez que a família não está no posto mais alto do executivo. A família trouxe a Gabi, que é a nossa CEO, a Gabi Rizzo, o Cerny Lima, que hoje é a nossa CEO lá e muitos anos de Renner, então também veio do mercado B2C. O Augusto, nosso CFO, veio do mercado B2C de de farmácia, né, na verdade, e eu vim do B2C. Então a gente começou a montar um timezinho lá dentro, do que a gente brinca que é o time do B2C, que a gente traz uma cultura um pouco diferente lá para dentro, que é uma cultura um pouco menos industrial, um pouco mais centrada no cliente final, no consumidor mesmo, né, de quem veste a nossa roupa, um pouco mais dinâmica, digamos assim, mas com todos os 57 anos de experiência, a história dentro de uma indústria têxtil gigantesca que fabrica 40 milhões de peças por ano, que fabrica 35 toneladas de malha por dia. Então, assim, que tem um parque fabril gigantesco. Então, a gente começou a criar esse movimento lá dentro, que no final das contas não é olhar para trás e falar que tudo estava errado, muito pelo contrário, nenhuma empresa sobrevive e lucra e se perpetua por 57 anos fazendo errado, pelo contrário, fez tudo certo e muita coisa certa. Mas a gente traz novos olhares para o horizonte, vamos dizer assim, para onde a gente quer ir, como marca principalmente, qual é qual é o nosso lugar no mercado, para quem a gente faz roupa, qual é o tipo de roupa que a gente faz. Então, trazendo essas provocações muito mais centradas nesse cliente final, nesse consumidor, do que necessariamente no nosso parceiro de negócio, que sempre foi o lojista multimarca, o representante, que é muito forte. Enfim, olhando um pouco mais assim para quem realmente carrega a Malve no corpo, né? Que a gente brinca. Então, assim, tem sido uma experiência enriquecedora, desafiadora, também enriquecedora, mas que a gente está começando a perceber vários frutos sendo colhidos, especialmente agora. A gente tem um marco muito importante, que é o Prima 26, que a gente fala, que é um programa que a gente tem de projetos lá dentro, que ele simboliza muito dessa mudança que a gente está... Dessa evolução, nem mudança, essa evolução que a gente tem proposto lá dentro do Grupo Malve, desse time todo alinhado, todos os meus outros pares diretores que já estavam lá também, que são velhos de casa, assim, lá dentro da Malve. Então a gente fez essa mistura boa para poder evoluir e levar a Malve porque a Malve é muito forte. A gente brinca que é um gigante adormecido de marca. Você fala da Malve no interior do país, e aí eu brinco que é no Brasil profundo, que é onde a gente tem as nossas lojas. É bizarro, assim. A gente, às vezes... Eu rodo muito o Brasil, então, para visitar cliente, para visitar loja, para visitar as nossas operações. E quando fala de Jaraguá do Sul, por exemplo, que é a cidade da WEG, gigantesca, Sim. uma das maiores empresas do Brasil, a primeira coisa que a galera lembra é Malve, de Jaraguá do Sul, Malve, roupa Malve. A Malve é bom, né? A malha é boa. Então, assim, pô, já ouvimos isso muito. Então, a gente tá nessa jornada de trazer de volta o que sempre foi a Malve, o lugar que a Malve sempre teve no coração do brasileiro, sabe? É muito tempero numa mesma panela, né? Porque você pega uma empresa tradicional, 57 anos, que é B2B, mas também é B2C, que está em 200 e poucas lojas próprias, mas também está em 22 mil pontos de venda de terceiros, que tem digital, tem o BBCO agora, ainda mais recentemente, e tem muita venda física. E você traz um know-how que eu acho que é absolutamente matador, que ajuda a dar sentido para isso tudo, que é o CRM. Sim. Como é que você está conseguindo usar isso nessa realidade? Pô, inclusive, a gente estava numa reunião hoje mais cedo, todo o meu time, assim, toda a minha liderança, a gente estava discutindo justamente algumas coisas disso. Eu brinco que eu sou oriundo do CRM, né? Então, eu tenho um carinho especial por CRM, e mais do que por CRM, por clienting, né? Que é entender comportamento de cliente, comportamento de jornada de compra e tudo isso lá dentro. E eu tenho um time muito bom junto comigo lá dentro, que na verdade não foi eu que contratei, é um time que eu brinco que eu herdei, mas que, assim, de pessoas que tem a Lê, a Carol, a Cíntia, a Vitória, todo mundo lá que está implementando essa cultura de cliente dentro da Malve agora.
Então, assim, e eu brinco que são filhos delas, porque elas estão criando do zero mesmo. E aí a gente começa a analisar coisas que nunca foram analisadas lá dentro e trazendo isso para dentro da nossa jornada. Então, eu brinco que, assim, a gente tem loja em cidades que ninguém nem conhece muitas vezes. Então, o perfil de consumidor que a gente analisa quando a gente olha para a CRM é um perfil muito diferente do que eu vivi. Que sempre foi muito mais um perfil de consumidor de capital, a maioria das vezes high ticket, e lá não, lá eu tô falando de cidades tipo Iporã, que tem 17 mil habitantes no Paraná, eu tô falando de Gravatá, lá na região de Recife, enfim, cidades menores onde a gente atua e onde essa jornada toda do CRM de coletar dado, de cadastrar, é muito mais desafiador do que numa capital. Aqui a gente está acostumado. Você vai numa loja, você dá o CPF e tá tudo bem, e você vai, sabe, você vai ser bombardeado por mensagem de promoção, é normal. Mas nesse interior do Brasil profundo é um pouco mais complexo. Então eu estou falando de pessoas mais simples, que têm uma vivência menos digitalizada muitas vezes, mas que acaba virando um desafio muito gostoso de se ter. Então a gente já está colhendo alguns frutos dessa jornada de CRM lá dentro, a gente estava olhando hoje, e devagar, nem posso falar devagar, mas de forma intensa a gente está conseguindo trazer esse mundo esse mundo do CRM para essas cidades menores e começando a colher frutos já dessas iniciativas. E hoje a gente vê pessoas que no começo dessa jornada eram muito, eu não diria que eram contra, mas eram muito reticentes, ou talvez eram bem São Tomé, né? Que precisavam pagar para ver, e que hoje estão totalmente convertidas pelas palavras do CRM, sabe? Então, assim, a gente brinca que elas foram evangelizadas pela palavra do CRM, então entendendo que toda essa cultura e essa estratégia que a gente coloca por trás acaba virando venda. Fidelização melhor, recorrência maior, ticket médio mais alto, e aquela conversa que a gente sempre ouviu e sempre vai ouvir, que é mais barato você manter um cliente ativo do que se trazer um cliente novo. E a gente está agora gravando em épocas de Black Friday, onde tudo fica extremamente escalonado de custo. Então toda a mídia é mais cara, todo clique é mais caro. Então você tem uma base bem consolidada e gerida e, vamos dizer, até gestacionada de clientes fiéis, te acaba convertendo em lucro líquido na ponta, lá no bottom line totalmente. Então é esse o desafio, mas é muito legal ver essa mudança da concepção do que é o CRM, porque antigamente as lojas achavam, você vai cadastrar meu cliente para roubar meu cliente para o e-commerce. Não. O cliente que está lá em Porã, dificilmente ele vai comprar no meu e-commerce. Ele tá aqui porque a tua loja tá perto, se é conveniente, a loja tá bonita, você tem um atendimento que eu não tenho. E aí, conforme as pessoas, os lojistas principalmente, foram entendendo essa jornada, eles saíram de detratores, vai para promotores dessa jornada. E tem sido muito enriquecedor ver a evolução desse projeto e a evolução do time que toca esse projeto também. Então, assim, eu falo com um pouco mais de carinho, porque realmente é uma área que eu gosto muito. Mas é só um dos milhões de desafios que a gente tem lá dentro hoje. E a Malve hoje, né? Depois de 57 anos, eu sei que tem aquisições, que tem algumas marcas lá. Tem. Faz um breve retrospecto disso. Tá, então a Malve hoje, sim, fora que eu já falei, né, sobre o tamanho enfim, carteira de clientes, número de lojas. De lojas e tudo mais. A Malve hoje, ela é a gente pode talvez falar uma house of brands, mas ela é mais que isso, ela é uma indústria por trás, né? Que hoje a gente tem 6 marcas no portfólio. Malve Kids, Enfim e Carinhoso. E tem as 2 digitais, que é a Básico e a Basicamente, a Básico.com e a Basicamente, que fazem parte da BB & Co, que é meu outro brinco, que é meu segundo emprego, que eu sou também o diretor-presidente da BB & Co, que é a house onde tem essas 2 marcas alocadas. Então, assim, essas são as 2 marcas que são nativas e hoje unicamente digitais. E as outras não, as outras são as que estão espalhadas pelo Brasil afora. Os 2 carros-chefes, Malve Adulto e Malve Kids. E aí a gente tem momentos diferentes de uso para cada marca, digamos assim. A gente fala hoje, a gente atende a mesma família. Quando a gente fala em Malve, a gente fala de um atendimento de roupa para a família toda. Então, quando um cliente entra numa loja da Malve, da rede UTM que eu falei para vocês, ele vai encontrar Malve Kids, Malve Adulto, vai encontrar Enfim e vai encontrar Carinhoso. Então, sempre que, uma roupa pro dia a dia, tem a Malve. Para a criança crescer feliz, é a Malve Kids.
Se é para um momento especial, tem a Carinhoso para criança, que é onde a gente faz as memórias, que é aquela roupa mais arrumada para uma festa no colégio, para uma sessão de fotografia. E quando é uma coisa um pouco mais ousada para mulher, assim, uma ousada dentro do ser ousado da Sim. Malve, tem, enfim, lá para cumprir essa função. Então, é meio que um one-stop shop da cidade para poder resolver toda a dor da vestimenta do dia a dia dessa família. Então, a Malve hoje é composta por essas 6 marcas. E aí, obviamente, as duas que eu não mencionei aqui mais a fundo, que é a Básico.com, que é um básico premium. Então, assim, eu tô falando 70%, 80% é Pima. Melhor qualidade de Pima que tem. E é basicamente que aí é voltada 100% para roupa tecnológica. E aí é tecnológica de verdade, não é tecnológica vendida como tecnológica. Então, eu tô falando aí são hoje 6 ou 7 tecnologias diferentes aplicadas ao vestuário. Mas a gente gosta também, às vezes, de mesclar um pouco as coisas. A gente teve um lançamento muito forte esse ano, dentro da Malve, que foi a camiseta Arvorí, que depois a gente pode até comentar um pouco mais, que ela também é uma camiseta tecnológica, que é a camiseta que descarboniza o ar. Então, assim... Publicamos o release. É muito legal. Nossa, deu uma repercussão, assim. O primeiro drop que a gente fala desse lançamento acabou, assim, rápido, porque a gente até brinca, né? O que é ser precursor? Depois que a gente lançou, a próxima marca que foi para isso, posso nem falar de marca, mas enfim, Stella McCartney. Então, assim, a gente foi antes deles. Deles, é. Então, junto com a Xinterra, que é a nossa parceira lá em Singapura, que desenvolveu o químico, a gente aplicou esse químico nessa camiseta e, tipo, disruptivo total. Então, imagina que hoje você tem uma camiseta que cada 25 pessoas que estiver usando, se você usar ela 25 vezes, você descarbonizou o ar da mesma forma que uma árvore descarboniza. Sensacional. Então, assim, assim, salva de palmas pro time de engenharia de produto e da indústria química latex nossa. Então, o Isaías, Luiz Thiago, todo mundo que estava envolvido nesse projeto, porque trouxe realmente uma coisa que é fortemente disruptiva, que ninguém nunca tinha feito, até onde a gente sabe. É muito prepotência falar que ninguém nunca tinha feito num país de 7 Sim. bilhões de habitantes, né? Mas até onde a gente tem informação, essa tecnologia aplicada à indústria têxtil foi a gente o primeiro que fez. Então, assim, baita orgulho pra todo mundo lá dentro, todo mundo veste a camisa, literalmente, né? A gente veste a camiseta, literalmente, e é uma das coisas, assim, que a gente tem mais orgulho do que a gente fez esse ano lá dentro, sabe? Mas teve várias coisas bacanas também que a gente foi fazendo. Você falou que vocês não chegam a ser uma House of Brands, mas acho que tem duas marcas específicas aí, que é Malve e Malve Kids, que elas, pro público dela, elas são Love Brands. Sim, total. Qual o valor disso num processo de growth e de desenvolvimento dessa marca, principalmente no digital? Essa é uma coisa que eu sempre me questiono e a gente sempre conversa dentro do time. Para mim, o valor disso tá nessa memória afetiva que existe. Eu vou trazer meu exemplo. Eu sou nascido no interior de São Paulo, uma cidade de 8 mil habitantes, chamada de Vinolândia, e eu cresci usando Malve Kids. Isso também é meu irmão, então teve roupa do meu irmão que passou para mim, teve roupa do meu primo que passou pro meu irmão que passou para mim, e era Malve. Eu tive um tio que antigamente tinha uma multimarca que comprava Malve, então eu lembro da Malve lá dentro. E eu falo assim, a gente ficou um pouco adormecido no coração das pessoas, mas a gente nunca saiu de lá. Então, pra gente, a memória afetiva que traz quando a gente fala de Malve, a primeira coisa que a pessoa lembra é, nossa, eu usava Malve quando eu era criança. Tô dizendo pro pessoal da nossa idade, Sim. né? Então, essa galera tem essa memória afetiva muito forte, porque foi realmente o que vestiu a infância. E muita gente cresceu feliz usando Malve Kids. E tem outro case muito interessante também, que aí é mais pra galera da nossa idade, do público masculino, que era o time de futsal também. A Malve Jaraguá do Sul, que por 10 anos reinou. Era o melhor time. Reinou com Falcão, teve Manuel Tobias, Leco, todo mundo que... Eu sou partidariamente, gosto muito de futebol, de futsal. Então, assim, eu conheci a Malve depois, na minha adolescência, muito mais pelo time do que pela marca. Mas, então, também tem essa memória afetiva. Quando a gente conversa com algum amigo, alguma coisa, fala, eu tô na Malve, tô no grupo Malve. Pô, do futsal? Ou metade fala, eu usava quando era criança, a outra metade fala, do time de futsal. Falei, do Falcão. Eu falei, exatamente, é isso aí. Então, assim, pra gente no digital, é um atalho, né? Porque, assim, é mais fácil eu reativar uma coisa que já tá no coração da pessoa do que eu ter que imputar uma coisa no coração dela. Então, e eu falo que a gente não tem hater.
Você não odeia uma marca Não. que faz Não, todo pensando em assim, não. pelo bem do planeta, bem das relações duradouras. E que te vestiu numa fase da vida, né? E assim, a gente brinca até, né? A gente é muito bom de fazer roupa e tudo mais, a gente não é tão bom assim de comunicar o que a gente faz. Porque a Malve tem essa veia de sustentabilidade muito forte, mas muito antes de também ser sexy. Muito antes de se falar em ESG, o Parque Malve, que é uma reserva, uma das reservas ecológicas que a gente tem no grupo, ele é de 1974, talvez, 78, talvez, que nem se falava em ESG. A gente faz tratamento de água que a gente usa na indústria, a gente capta a água do rio, que é do lado da E que Malve. é pesado isso, né? Pesado, a gente trata a água, a gente usa essa água para fazer tinturaria, enfim, todo o processo industrial necessário num têxtil. A gente trata essa água de novo e devolve para o rio mais limpa do que a gente pegou. Então, assim, hoje 90 e poucos por cento do nosso mix de produto tem alguma característica sustentável nele. Então, não tem muito como ser hater de uma empresa que pensa no planeta. E mais importante que isso, não faz o produto não ser acessível por ser sustentável. Pelo contrário, a gente é dos produtos mais acessíveis que tem. Então, a gente entende que toda essa via sustentável e de conscientização com o meio ambiente, ela não é porque eu quero vender mais, é porque ela é necessária. A gente trabalha na indústria que provavelmente mais gera lixo no mundo, que é a indústria da moda. A gente vê aquelas fotos no Atacama, aquelas pilhas de roupa que chocam todo mundo, e é essa indústria que a gente vende. Então a gente fazer o certo, não é para eu cobrar mais. É o certo porque é o certo. E eu vou fazer isso de uma forma com que ele, mesmo assim, seja acessível. Mesmo caso da camiseta Arvorí que eu falei. Quando a gente foi fazer o lançamento dela, eu sentei com o Greg, que é o nosso diretor de marketing. Falei, Greg, quanto é que a gente vai cobrar nessa camiseta? Aí veio várias ideias, eu falei, cara, a gente não pode comprar nessa camiseta um preço que não seja acessível, senão a tecnologia não faz a função dela. Então a gente falou, não, então vamos trazer essa camiseta para um preço popular, para que todo mundo possa ter e entender que é uma tecnologia que pode ajudar a descarbonizar o mundo, não é para ser restritiva, é para ser amplamente aceita, é mass market total. Então a gente adequou o preço para o posicionamento que a gente precisava, trouxe ela para uma acessibilidade e estourou de vender. Nesses 3 anos, onde você chega, obviamente, com alguma herança passada, mas você não deixa de ser um desbravador, para hoje, e aí não precisa falar numericamente, tá? Mas qual a importância que você agregou com essa visão de digital para o negócio? Eu vou usar uma frase que a minha chefe me fala, que eu fui contratado para provocar. Então, mais do que o número em si e o tamanho que o nosso canal, nossos canais estão tomando, eu acho que é mais essa função que ela fala, Daniel, eu te trouxe para cá para você provocar. E provocar não quer dizer ser sem educação. Provocar é tirar um pouco da zona de conforto, porque querendo ou não, uma empresa de 57 anos, que eu tenho... Assim, as pessoas fazem história dentro da Malve. Esse ano eu fui o apresentador de uma solenidade que a gente tem lá de tempo de casa. Eu entreguei um prêmio para uma pessoa que estava 40 anos na Malve. Eu tenho 36. Ele começou a trabalhar na Malve 4 anos antes de eu nascer. Então, assim, a gente tem todo... Então, assim, existe, obviamente, naturalmente, eu vou chamar de status quo, mas não entenda pelo lado ruim, mas existe meio que um jeito que sempre foi feito Óbvio. e historicamente... Estranho se não tivesse. Então a gente chega lá, e aí a Gabi brinca que a minha função é provocar as pessoas para pensar diferente e poder entregar diferente, porque eu já diria, cada um fala essa frase de uma pessoa, mas o mais comum é falar que é do Einstein, que loucura é tentar fazer a mesma coisa todas as vezes e esperar resultado diferente. Então a Gabi fala, a tua função aqui é provocar as pessoas. Então eu acabo entrando em áreas que nem minhas são. Então hoje eu brinco com a Marcele, que é a nossa diretora de produto, eu vou lá, eu encho o saco dela, eu provoco ela com as coisas que a gente precisa fazer, eu provoco o pessoal do financeiro, o pessoal da controladoria, eu vou provocando as pessoas para poder gerar a mudança que é necessária para o CNPJ melhorar, para a marca crescer, para a gente se posicionar melhor. Então, não sou o dono da razão, não sei tudo, muito longe, eu erro muito mais do que eu acerto, mas eu acho que a importância desse canal, a importância do nosso time ali é mudar um pouco o mindset de como as coisas são feitas. E aí eu amplio isso para os meus pares diretores também, que está todo mundo alinhado nessa necessidade. Às vezes não mudar é mais perigoso que mudar. Então a gente precisa evoluir no nosso pensamento, a gente precisa se provocar mais, e aí acho que é essa parte onde meus canais e o meu time principalmente entram.
Eu brinco que o meu time, ele é pequeno, mas ele é barulhento. Porque a galera faz fervo lá, sabe? Sim. A gente provoca, mas todo mundo sabe que a gente está fazendo porque a gente quer o bem do CNPJ, o bem da Malve e o bem das pessoas que usam Malve. Então, eu diria que mais do que o crescimento, que é robusto, que é relevante, que é interessante dos canais digitais e do nosso B2C como um todo, eu acho que é mais esse mindset, essa provocação e essa inquietude que a gente traz, e um pouco de indignação, às vezes, talvez, que a gente traz para o dia a dia da empresa, junto com todos os meus pares. Acho que tem, obviamente, a questão do negócio, da venda em si, mas eu acho que tem um outro ponto que é muito relevante com essa tua estruturação, que vocês criam uma visão de muita proximidade com o mercado, com a ponta, com o cliente. O quanto isso volta e reverbera para um P&D de uma empresa como essa, inovação de novos produtos? Legal. Essa é uma coisa que a gente. Isso vem dessa mudança desde que a Gabi entrou e, enfim, nosso time todo tá tocando lá. A gente ouvia muito parceiro de negócio, muito pouco cliente final. Então esse feedback ele era mais enviesado, não por maldade nem nada, mas por característica normal do ser humano. Então ele era mais enviesado pelo intermediário do que pelo usuário. Então eu diria que há pouco tempo a gente vem aplicando realmente a visão que a gente fala da. A gente brinca, né? O sellout é importante. O selling é só o intermediário. Então você vende para um lojista e tá parado na loja dele, não quer dizer que esse produto é bom. Pelo contrário, quer dizer que esse produto não gira. Sim, Esse produto é ruim. sim. Apesar de eu ter feito um excelente selling, ele não girou na ponta, ele não serve. Então hoje a gente está conseguindo começar a colocar essa cultura do sellout muito mais evidente para o time de desenvolvimento olhar e falar assim: ah, tá. Então calma lá, eu tenho que fazer roupa para quem usa a roupa no final, não estou fazendo roupa para o intermediário, não Para quem vai vender. Isso, então assim, óbvio que eu tenho que fazer um selinho bem feito, óbvio que eu tenho, mas se o produto for do agrado de quem vai usar, eu brinco até que produto bom vende até de bar à escada. Então, quando a gente chega nesse nível, olhando para esse cliente final, a gente consegue melhorar muito o produto. E é essa jornada que a gente vem fazendo ultimamente. A gente está com algumas reengenharias de produto lá que ficaram fantásticos. A gente é muito conhecido, por exemplo, na época do frio, a gente bomba. Por quê? Porque o moletom da Malve é muito famoso. E a gente conseguiu melhorar o que já era bom. Então vem pro outono e inverno desse ano agora, de 2026, vem uma linha de moletom assim que eu falei, caraca, você vai em marca famosa e você não acha essa qualidade. Realmente, assim, uma coisa que tá fantástica. E isso por quê? Porque a gente começou a ouvir o cliente final e falar, talvez isso aqui que eu tenha feito não tá tão alinhado com o que o mercado tá esperando. A gente até tava conversando muito esses tempos lá dentro da diretoria, que foi assim, muitas empresas optaram por empobrecer o produto pensando que se eu vendesse mais barato, eu venderia mais. Enquanto o mercado foi justamente ao contrário. Quando a gente olha para as grandes varejistas, a que mais se destacou desde 12, 13, ela fez justamente o contrário. Ela otimizou e melhorou muito o produto dela, ela até aumentou de preço relativamente agressivo, mas ela entregou um produto melhor que valia aquele preço. E que dura, né? E que dura. Então, quando a gente chega nesse nível, então, muitas empresas foram vou baratear meu produto para vender mais, tiveram muito problema. Então, a gente está nessa jornada também de melhorar, de evoluir o produto junto, porque no final, até falando do Rafa, meu pai lá do comercial, a gente vende roupa, a gente não vende parafuso. Então, assim, não é uma venda técnica, é uma venda totalmente de coração, de relacional, de gostar do que você vê e querer se ver vestido naquilo. Então, essa jornada toda, assim, desse feedback do cliente final voltando para o P&D, que é o time da Marcele, das meninas lá de Jaraguá, tem enriquecido muito essas novas coleções. A coleção que vem agora, próximo lançamento é Primavera 2026. Desse tempo todo que eu tô na Malve, eu tenho tranquilidade para falar que é a coleção mais bonita e melhor pensada que a gente fez nos últimos tempos. Então, assim, a evolução da qualidade do produto, mediante esse feedback do dia a dia, do campo, do cliente final, é a mais agressiva que eu vi desde que eu tô na Malve. Nesses 3 anos aí já se vão 9, 10 coleções lançadas. Acho que tem algumas coisas muito legais, porque a gente olha sempre tecnologia, a gente pensa em coisas complexas e difíceis, né? E vocês acabaram de trazer uma linha para o verão, cara, que é absolutamente simples, genial, que é colocar um QR Code
numa roupa de uma criança, já toda tecnológica, com UV, Exato. legal, fecha. Mas, cara, tem um QR Code ali que se aquela criança se perder, você puxa, você sabe para quem ligar. Exato, é a Me Encontre. Quer dizer, então o nome é muito sugestivo, né? É sensacional isso. É uma roupa de banho diferente, né? Então a gente teve essa sacada lá dentro no time de desenvolvimento de produto, que é a gente olhando para o mercado e vendo todos os relatos, principalmente em praia, né? Existe muita criança se perder em praia, principalmente em épocas do ano, final de ano, tal, que é muito lotado. E aí você sempre vê a galera coloca a criança no ombro, começa a bater palma para chamar atenção, tal, meio que não sei se é no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é assim que Sim. funciona. E aí, olhando para isso, a gente falou, pô, eu visse essa criança com uma roupa para poder brincar e tomar banho de mar, ou de piscina e tudo mais. Por que eu não coloco um QR Code nessa camiseta para que se ela se perder alguma coisa assim, a pessoa que a encontrar é só colocar, bater um QR Code, que hoje todo mundo tem no celular leitor de QR Code, vai chegar lá, vai ter o nome do pai, do responsável, né, do cuidador, telefone e tal, no WhatsApp já, prontinho para falar, ó, oi, encontrei seu filho aqui na praia, tô em tal barraca ou tal posto, tô aqui te esperando, na hora que você precisar, eu tô com a sua criança aqui. E é uma coisa super simples, né? No final das contas, é assim, uma tecnologia que é extremamente utilizada hoje em dia. Todo mundo usa QR Code o tempo. Eu usei QR Code para me logar aqui embaixo para subir no prédio. Sim. Então, assim, é uma coisa que é extremamente mass market, que é o que a gente é core, né? A gente é bom de mass market. Então, por que não usar isso para fazer um produto? E aí ficou todo mundo tem um carinho nesse produto e todo mundo fala. É muito engraçado que toda vez que sai. Eu tô até com a nossa PR aqui. Toda vez que sai matéria dessa camiseta em algum lugar, sempre alguém me manda mensagem falando: caramba, que genial isso, por que ninguém nunca pensou nisso antes? Então, assim, esse é outro reflexo de ouvir o cliente final, entender qual que é a dor dele e como é que eu transformo essa dor dele num produto vestuário para poder ajudar a sanar o dia a dia deles, que a gente é bom disso, roupa pro dia a dia. Que aí vem a vantagem de ser indústria também, né? Porque você pega uma informação e você aplica na prática. Né? Existem vantagens e desvantagens no Brasil de ser uma indústria. Sim. Mas, sim, no grosso modo, me dá liberdade, ou dá liberdade para a Malve para poder aplicar algumas coisas numa velocidade. Por exemplo, a Arvori também. Se a gente não fosse uma indústria têxtil, uma indústria química forte lá dentro, eu jamais conseguiria desenvolver, junto com o pessoal da Xinterra, esse tratamento para o tecido para poder descarbonizar. Então, assim, essas são algumas das vantagens de poder trabalhar também nesse P&D mais profundo, digamos assim, que não é o P&D do produto questão visual, mas um pouco mais técnico e comportamental do cliente, que a gente pode brincar um pouco mais, usar um pouco mais e achar essas joias escondidas aí. A gente até estava brincando agora, estava fazendo um pouco de estudo de cor. Qual cor deveria ter nessa camiseta da Me Encontre, porque existem cores que aparecem melhor no mar, por exemplo. Então, uma camiseta azul, ela vai sumir se eu estiver dentro do mar. Mas uma camiseta pink, se a criança se perde, se afoga dentro do mar, ela explode, Sim, né? Você vê de longe. Então, assim, então a gente estava até chegando nesse ponto de evoluir ainda mais esse produto para poder entender como é que eu torno ele ainda mais útil para o dia a dia da pessoa. Fala um pouquinho dos dois outros filhos que você tem, que é o básico e o basicamente. Como é que é esse processo de ter uma linha que é full digital dentro de uma empresa tão tradicional? A gente voltou a ser full digital há pouco tempo. A gente fez uma incursão pelo mundo offline também, mas a gente entendeu que não é o core dessas duas marcas. Essas duas marcas são muito fortes digitalmente. Então, o que a gente estava acabando tendo era distrações que estavam tirando a gente do core business e não estava tendo assim, um retorno nem financeiro, nem de marca que a gente esperava. Então, a gente, vamos dizer assim, a gente fez um back to basics, voltou para o core delas, as duas 100% digitais. E é fantástico, porque... E hoje eu tenho muito intercâmbio entre os dois times. Meu time na Básico, na Basicamente, e meu time das marcas Malve, né? Que são times separados, mas que hoje coabitam o mesmo ambiente. Então, assim, são perfis muito diferentes, com velocidades diferentes, qualidades e pontos a melhorar diferentes também, mas que acabam se agregando bastante um com o outro. Então, hoje eu vejo algumas trocas lá dentro vamos dizer assim, de rotinas da Malve aplicadas à BB & Co que estão dando muito resultado e vice-versa. Rotinas da BB & Co que a gente desenvolveu lá, por exemplo,
toda a parte de desenvolvimento de inteligência artificial geracional de imagem, que a gente usa muito fortemente na BB & Co desde que temos notícias, ou desde que se popularizou, podemos dizer assim, que a gente teve uma crescente muito grande, com uma qualidade muito boa, que hoje é bench para a Malve poder fazer também. E também são produtos muito diferentes. Então eu tenho as duas marcas, elas saem um pouco desse ecossistema da Malve de ser uma loja que atende a família. Elas têm públicos muito distintos. Por exemplo, basicamente é a marca mais jovem no quesito clientela que eu tenho no Grupo Malve. Então ela é muito forte, onde a Malve não é tão forte, que é do público ali dos 17 aos 28 anos, 32 anos. Então ela é extremamente focada nesse público, que é um público que a Malve não atende. E a Básico.com, ela já é uma marca extremamente urbana, grandes centros. Que aí é a qualidade do material. Então ela é muito mais uma marca muito mais high-end, podemos dizer assim. Então ela complementa bem esse ecossistema de marcas, mas ela não atende o mesmo público. Ela atende um público diferente, que já é um público um pouco mais velho, de centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, enfim, Curitiba e demais cidades. Então acaba virando um mix muito legal, porque não há canibalização entre essas marcas, existem públicos muito diferentes. E era assim que todo o ecossistema de marca deveria funcionar, né? Que uma não canibalizasse a outra. Porque aí eu ganho market share. Claro. Eu não como market share que já é meu e só divido em mais complexidade. Estamos chegando ao final de mais um ano. É uma loucura. Nossa Senhora. Eu queria que você fizesse um balanço de como foi 25 e que você falasse um pouquinho de 26, dentro daquilo que, obviamente, você pode falar. Tá. 2025... Eu brinco com o meu time, no começo do ano eu falei que 25 ia ser meu ano, né? Eu brincava com o meu pessoal. E tá sendo. Então 25 tem sido um ano muito interessante pra gente nos canais B2C. De muito crescimento, muita cabeçada também, mas muito crescimento, muito aprendizado, com resultados muito relevantes, a gente tem ganho de receita, ganho de markup, então falando tecnicamente aqui é win-win, né? Não abrir mão de markup para ganhar receita, nem nada disso. A gente tem uma importância elevada dentro da companhia, maior do que quando a gente começou 25. E mais do que tudo isso, eu vejo o meu time cresceu demais no sentido de desenvolvimento deles nesse ano 2025, que é o que me deixa mais feliz de tudo. Então, assim, eu brinco que quando eu fiz engenharia, eu achava que eu não queria trabalhar com gente, que eu não gostava de gente. Depois eu fui descobrir que o que eu mais gosto é trabalhar com gente, desenvolver gente. Então, assim, sou planilheiro por vocação, mas aprendi muito mais a gostar de pessoas e desenvolvê-las do que eu imaginei que fosse possível. Então, 2025, fantástico. Tivemos esses lançamentos super relevantes também na questão produto. Tivemos toda uma reorganização da empresa com novos canais, novas responsabilidades para muita gente, muito desenvolvimento do time. 2026 eu acho que vai ser um ano ainda mais importante para a gente, de mais crescimento, mais mudança, mais incomodação no bom sentido, mas que vai pavimentar a Malve para os próximos 57 anos. Então, assim, muito do que a gente está fazendo lá dentro vai pavimentar o futuro da Malve para os próximos 57. O que a gente fez durante 57 não necessariamente vai ser o que vai nos levar para os próximos 57. Muito pelo contrário, provavelmente, assim, posso dizer com alguma certeza que não vai ser o que vai nos levar. Porque as coisas também se exaurem, né? Então, assim, a gente precisa entrar num ciclo novo. E é isso que a gente está fazendo. A gente está com uma transformação gigantesca dentro da empresa, no bom sentido, de crescimento, de evolução, de inquietude, de mudança cultural também, para transformar essa empresa para os próximos 57 anos que vem pela frente. A gente fala de relações duradouras com o ambiente, com os parceiros, com o planeta. E é isso que a gente quer tocar para os próximos 57. Em 2026 vai vir bastante barulho nosso. Vocês vão ver muita gente falar da evolução dos nossos canais, das nossas franquias, das nossas lojas da rede Aqui Tem Malve. Esse é o nossa menina dos olhos para esse ano de 2026 e para o futuro, que é o que vai levar a Malve na fachada para o Brasil lá fora. Então a gente vai crescer nesse mercado de franchise e de que a gente 300 lojas, 200 e tralala lojas já é um número relevante de varejo de moda de rua.
Esse é o nosso business, tá no Brasil profundo, com a rede ATM, sim, e tá nas grandes centros, os grandes shoppings com a Move Kids, para continuar vestindo no futuro da criançada, né? Então, 2026 vai ser esse ano que a gente vai colocar o pé ainda mais forte no acelerador para construir esses próximos 57 que vem pela frente. Daniel, que papo bacana. Pena que eu tenho que interromper aqui, Muito porque bom. senão a gente vai até amanhã e aí vira aqueles podcasts que não acaba nunca Sei, mais. sei. Mas, cara, eu queria agradecer demais pela oportunidade de conhecer pessoalmente, Imagina de que você isso. contar uma história tão bacana de vida profissional e de empresa. E, enfim, espero que a gente possa se esbarrar mais vezes aqui pelo marketing. Tô sempre às ordens, foi um prazer, assim, eu até comentando contigo por fora, né? É nobre o que vocês fazem e contem com a gente, comigo, com o Grupo Malve, para que precisar, estamos sempre à disposição e sempre que der a gente está por aqui para trocar uma ideia de alto nível de novo e foi um prazer de verdade. Valeu, obrigado. E é isso, queridos amigos. Agora, põe a mão na tua memória, no teu coração e lembra o quanto essa marca já impactou a tua infância. Conta, se não impactou a tua infância, vai lá e conta pro teu pai, pra tua mãe que você viu um conteúdo da Malve e que seguramente eles vão se lembrar. Semana que vem a gente tá de volta aqui com mais um entrevistado incrível para vocês.